No último vídeo que gravei, eu fiz uma breve reflexão baseada no livro de Ruth. Hoje quero continuar com a análise comparativa da Nova Almeida atualizada, como eu venho fazendo, com o original hebraico, né? E também com as versões Almeida Revista e Atualizada, a versão já tradicional, padrão, né, clássica, a ARA, e a Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução também bastante fiel ao original, porém em uma linguagem mais popular. O texto que eu vou destacar hoje já está em 1 Samuel, no capítulo 3. E todo o capítulo, mas vou me ater apenas aos versículos 3 até o 6. Né? E abrindo aqui um parêntese, eu disse que é 1 Samuel. Hoje já se tornou comum a gente ouvir pregadores, né, até famosos, aí dizer assim: vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, né? Ou 2 Samuel, ou 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas. Ora, isso é uma demonstração de falta de intimidade e conhecimento da parte estrutural da Bíblia, né, dos livros, né? Porque o termo primeira se refere ao Novo Testamento, às cartas, às epístolas, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo, segunda aos Tessalonicenses, etc. Portanto, a forma, para quem realmente conhece a palavra de Deus, usa-se 1 Reis, ou 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos Reis, ou então só 2 Reis, 2 Crônicas, 1 Crônicas, etc. É vergonhoso perceber que um pregador tropeça nesses detalhes mínimos de conhecimentos elementares da palavra de Deus. Fechando parênteses, então, o texto que eu quero destacar aqui fala de Samuel. Samuel é aquele menino que nasceu resultante de uma oração e voto da sua mãe Ana, e do seu pai, que era Elcana, né, o marido de Ana. Elcana era um homem piedoso que todo ano ia à cidade de Siló, onde ficava o tabernáculo, desde o tempo de Josué. As versões usam dizer ali o templo do Senhor, né? Mas isso é uma nomenclatura tardia usada pelos escribas nas constantes e sucessivas edições do Antigo Testamento, né? É uma espécie de anacronismo. Portanto, ali ficava o tabernáculo. E todo ano o Elcana ia para adorar o Senhor, oferecer sacrifício e louvar a Deus. E numa dessas visitas a Siló, Ana entrou ali no tabernáculo e orou com tristeza e angústia, banhada de pranto, né, balbuciando só nos lábios a sua oração. E Eli, vendo-a, achou que estava embriagada e até a repreendeu. Mas depois, ela explicando, ele a abençoou. E nessa oração ela diz para o Senhor: se lhe desse um filho, porque era estéril. E naquela época, a mulher que era estéril era considerada como amaldiçoada de Deus, né? Então ela diz: se o Senhor lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor para servir para sempre lá no tabernáculo. E, terminada a sua oração, ela já estava alegre. Deus já havia confirmado no seu coração a esperança de que ela iria receber, então, a resposta do seu pedido ao Senhor. E foi assim que, já no outro ano, ela não foi a Siló, porque a criança tinha nascido, e então ela esperou a criança desmamar e chegar à idade adequada para ser separada dela. E, por fim, ela levou a criança e deixou lá no tabernáculo, né? E, naquela época, Israel estava ainda no período dos juízes e estava vivendo mais um período de decadência moral e espiritual. E foi aí que, nesse período,
o Eli era um sacerdote sem autoridade, sumo sacerdote. Os seus filhos, que eram sacerdotes também, Ofni e Finéias, eram homens perversos, corruptos, adúlteros, né? Que não respeitavam o povo, nem o rito sagrado, apoderava-se da parte que era dedicada ao sacerdote antes de fazer o sacrifício. E essa má fama já tinha espalhado por todo Israel, e o povo estava contrariado, né? E naqueles dias o Senhor já não quase falava em profecia, né? E então veio um profeta e avisou para Eli que Deus disse que ia exterminar os seus filhos e acabar com a sua descendência, que jamais iria assumir funções no tabernáculo. Mas ele continuou, né? Só dizendo, meu filho, não faz isso, porque isso ofende o Senhor. Se vocês ofendem uma pessoa, Deus pode intermediar por vocês, mas ofendendo o Senhor, quem vai ser mediador, né? Ficou nessa. E foi aí nessa situação que, certa noite, o Senhor apareceu a Samuel, que era um adolescente. E nós temos aqui a seguinte história. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino e disse, né? Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vai deitar, né? Aqui nós temos o seguinte, então ali, depois de 3 vezes chamando, por fim Eli deu a seguinte orientação, olha, quando alguém lhe chamar, agora, você diz, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, porque ele percebeu que era Deus. E assim aconteceu, na 4ª vez, o Senhor chegou para Samuel e chamou-o pelo nome, ele disse, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E foi aí que Deus novamente reforçou aquela mensagem do outro profeta, que ia dizer, para falar para Eli, né, que ele ia fazer um julgamento, uma disciplina tão dura com a família de Eli, que quando alguém ouvisse ia tinir os ouvidos, né, que ia exterminar os filhos de Eli. E então Samuel ouviu a mensagem e no outro dia Eli obrigou ele a contar, e ele contou toda essa história. Mas o que nos interessa aqui é o pronome de tratamento. Diz então que o Samuel correu e foi até Eli e disse, eis-me aqui, você me chamou. Na versão clássica, né, Almeida atualizada, diz, correu Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Na nova tradução, na linguagem de hoje, ficou da seguinte forma, então correu para onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, volte para a cama. O que nós queremos destacar aqui é o uso inadequado do pronome de tratamento nesse caso. Eli é uma autoridade, né? E sabemos que na formalidade da língua, toda língua tem um padrão, um tratamento padrão e um tratamento mais popular. E nesse caso aqui, o tratamento, inclusive lá na tradução, no original hebraico, na interlinear, né, na versão interlinear, literal, usa o termo adequado é Senhor, né? Como na atualizada, aqui chama de tu, né? Tu me chamaste, porque é uma forma de tratamento respeitoso no português clássico. Quando se fala referindo ao Senhor, se usa tu, Senhor, és o meu refúgio e fortaleza. Mesmo aqui na NAA, né, quando se trata de autoridade do Senhor, nos Salmos, por exemplo, não chama Deus de você, o Senhor de você, é Senhor, né? O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, né? No caso aí, o Senhor não no sentido de Yahvé, mas o pronome de tratamento. Portanto, aqui foi uma correção, uma revisão que ficou muito inadequada. Um menino se dirigindo ao sumo sacerdote, um adolescente, e diz, você me chamou, né? Você me chamou, você. É claro que hoje, no ambiente familiar, cotidiano,
Na intimidade é comum a gente chamar as pessoas de você, porque está no mesmo nível, né? Mas no modo formal, a palavra correta, o tratamento correto é senhor, né? A pessoa de autoridade, o chefe, vamos dizer, quem está em posição de autoridade, seja civil, militar ou eclesiástica, né? Portanto, fica aqui essa observação, né? E só um exemplo. Os meus netos, os primeiros que já são adultos, me chamam de senhor, né? E eu, na minha geração e a nossa geração, do meu tempo, jamais um filho chamaria o pai de você e a sua mãe também, né? Era senhor e senhora ao avô. Hoje, os meus netos caçulas, né, um casal, me chamam de você. Você, vovô, está bem? Como está você, né? Então, eu já não acho desrespeitoso, porque nós vivemos em outra época e isso na intimidade é permitido, mas formalmente não se pode usar, né? É correto, né, chamar de senhor, né, como a gente falava com o professor e assim por diante. Portanto, fica aqui esta observação. Mais um caso aqui que na revisão da NAA não ficou boa a adoção do termo senhor, ou melhor, você, quando deveria ser senhor, né?